Graça e paz, igreja, amém? Amém. Motivo de alegria, mais uma vez, estarmos junto com essa família. Vou estar orando pela vida da minha esposa, que vai estar sendo canal de Deus para nossas vidas nessa noite. Que o Senhor a use com sabedoria e com graça, amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno, Pai, queremos colocar a Tua filha em Tuas mãos, que a Tua palavra a ser ministrada nesse lugar venha a ser uma palavra rema, venha a ser uma palavra revelada do céu para nossas vidas, que a Tua filha venha diminuir, Senhor, e o Senhor venha crescer na vida dela. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser pregada com a verdade que é o Senhor, Jesus. Deus, cativa nossos corações a Tua palavra, Pai. Abre, Senhor, o leque da revelação do Teu Evangelho, para que todos que estão aqui possam compreender, Deus, o qual bom é servir ao Senhor, Deus. E que todos possam, Deus, ser cativos a Ti, reconhecendo, Pai, o sacrifício maior que o Senhor fez por todos nós. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Cadê o irmão do teclado? Ele pode vir me ajudar? Pastor Sebastião, o senhor libera ele? Venha, meu irmão, pode tocar a mesma música que o senhor está tocando? Essa música só me traz lembranças boas acho que não sei se foi a primeira conferência. Gente, quando eu ouço essa música, só me lembro dessa igreja. Amém? A paz do Senhor para todos. Eu sou a missionária Andréia, para quem não me conhece, muitos de rostos conhecidos. Deus abençoe vocês. Estava com saudade, viu? Sei que vocês não me chamam mais. Olha, gente. Hoje, pastora. E peço perdão à igreja, eu estou um pouco rouca. Um pouco não, muito rouca. Mas, gente, um pedido da pastora Josi, não é um pedido não, é uma ordem, né? É uma convocação. Obrigada, meu irmão. Obrigada, você vai ministrar junto comigo, viu? Deixa Deus lhe usar. Amém? E hoje de manhã a gente estava com um compromisso com outra igreja muito amiga nossa, que é a igreja Shekinah. Mas eu falei, não, gente, eu não posso falar não para a pastora Josi, não. A pastora Josi é uma bênção na minha vida. Uma mulher que tem dado frutos, né? Ela e seu esposo, daquilo que o Senhor confiou a eles. E eu fico feliz, pastora. Toda vez que eu chego aqui e eu vejo essa igreja continuando a dar bons frutos. Mas hoje, gente, eu recebi um presentão, vocês não têm noção. Um presentão, porque ontem chegou uma parte da nossa família lá em casa. Eu vou pedir só que eles levantem a mão. Eu vou começar apresentando, né, pela matriarca da casa, a nossa avó, que é a avó de Vitor, Dona Lourdes. Levanta a mão, Dona Lourdes. Dani, levanta a mão, Dani. Tio Sérgio, levanta a mão, tio Sérgio. Nice, esposa do tio Sérgio, e Rebeca, todos vieram nos acompanhando, moram em Dias d'Ávila, né? Ali perto de Salvador, eles moravam em Salvador, hoje moram em Dias d'Ávila, e vieram nos visitar. E hoje eles nos honraram com a presença dele. Para mim foi uma honra. Eles falaram assim, não, André, a gente vai com você. Eu falei, ai, gente, encheu meu coração de alegria. Eu nunca imaginei que Deus ia me dar esse presente, né? De poder conhecer. A gente sempre faz os cultos domésticos lá na casa de tia Nice. Mas assim, fazer o culto é a primeira vez que nós estamos juntos como família em um templo. E eu estou muito feliz, viu? Jesus já me deu uma grande vitória hoje em ter vocês aqui conosco. Vocês são bênçãos na minha vida. Mas amém. Pastor, tem até que horas? É glória. Tá vendo? Pastora Josi, gente. Olha que me dá. Nina, Deus te abençoe. Cadê Nina? Nina, Deus te abençoe, Nina. Saudade de você. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 ao 14. Livro de 2 Reis, capítulo... Fica lá no Antigo Testamento. Vamos ler o capítulo 5, versículo 9 ao 14. Aleluia. Eu me lembro que da última vez que eu tive aqui na conferência, quando eu vim, pastora, foi a primeira conferência, a gente falou sobre Jonas. Me lembro até hoje, no domingo. A gente falou sobre Jonas e hoje nós vamos falar sobre Naamã. Eu falei, assim, o senhor só leva profeta para essa igreja. É a igreja de profeta. E aí profeta é assim, Deus só traz mensagem sobre profeta. Amém? Amém. E lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 ao 14 diz: Amém? Todos acharam?
E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria. É do 9, né? Eu falei do 9, comecei a ler do 1. Pula. Então vamos logo pro 9. Amém? Porque o texto, se eu for ler tudo, a gente vai demorar muito. Vamos pro 9. Me perdoe. 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, restaurar o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou. Amém? Repita essas duas palavras. Desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Sei que meu marido já orou por mim, já abençoou minha vida, mas é um hábito meu. Curve sua cabeça e peça ao Espírito Santo nessa hora para ele começar a ministrar o seu coração. Ministrar aquilo que eu não posso falar, aquilo que eu não sei falar, para que você receba esta palavra. Espírito Santo, nós te convidamos, meu Senhor. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Não apenas, Senhor, dentro dessas 4 paredes, mas o Senhor é bem-vindo, Espírito Santo, dentro do nosso coração. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Por isso faz como tu queres, meu Pai. Fala ao nosso coração, meu Senhor, no mais profundo da nossa alma. E que minha boca se abra, meu Pai, para falar apenas aquilo que o Senhor deseja ministrar ao coração da tua igreja. E que cada pessoa, Senhor, que se encontra neste lugar, ela receba esta palavra, meu Pai, que é viva e é eficaz. É isso que eu te peço, te agradeço desde já, no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando a pastora Josi nos fez o convite, ela falou que o tema era intimidade. E ela falou: Andréa, a referência bíblica, deixa que o Espírito de Deus lhe revela, mas o tema é intimidade. E falar sobre intimidade, falar sobre águas, meu Deus do céu. O pastor Roberto e o pastor Gilmar trabalharam semana passada, né? Que é intimidade e água. Já parou para pensar intimidade e água ao mesmo tempo? 2 temas que trazem para nós um punho de profundidade, de libertação, de interesse, de conhecimento. E quando se fala tanto em água, as águas purificam. Enquanto fala sobre intimidade, intimidade nos remete à presença, nos chama a atenção para sermos um povo, este povo de Deus que tem uma vida cada dia mais junto dele, cada dia mais profunda ao lado dele. E eu queria compartilhar com vocês, antes de entrar na mensagem, o conceito de intimidade. O que é intimidade? A gente leva muito esse conceito de intimidade para a vida de casado. Dentro do nosso lar, intimidade. Não, dentro do lar, o marido, a mulher, nós temos a nossa vida íntima e família. Mas existe intimidade entre amigos, existe intimidade entre colegas de trabalho, existe intimidade na igreja, aqueles amigos mais próximos. Mas a maior intimidade, que é o nosso interesse, é a intimidade minha e sua com Deus. É a nossa intimidade com Deus. E intimidade é uma relação muito próxima, uma amizade íntima, familiaridade. Hoje eu trouxe uma parte da minha família, pessoas que convivem comigo, pessoas que frequentam a minha casa, pessoas que eu frequento a casa delas, pessoas que sentam à mesa comigo, pessoas que eu compartilho o alimento, os problemas, as vitórias, né, Dani, né, nisso? A gente compartilha as dores, a gente compartilha as alegrias. Intimidade é isso. Intimidade é essa aproximação.
É esse desejo de estar perto, essa coisa chamada saudade. Você corre, você viaja, e você vem visitar, e você vem de longe, você passa 3 dias, 4 dias em casa, mas você quer estar perto. E mesmo quando a gente não tem condições de estar perto fisicamente, graças a Deus hoje nós temos as tecnologias, a gente liga, a gente manda um zap. E com Deus, igreja, não é diferente. Eu não sei você, mas eu tenho uma necessidade de orar. Às vezes eu tenho uma vida muito corrida. Quem me conhece mais próximo sabe. Às vezes eu tenho uma vida bem agitada. Eu já compartilhei muito isso aqui na igreja. Mas quando eu vejo que eu estou muito correndo para um lado, correndo para o outro, eu falo, Deus, tem alguma coisa errada. Eu preciso parar para orar. Mês passado, meu marido, ele levantou uma campanha na igreja de 21 dias, pastora, de orações 5:30 da manhã. Era fácil? Não. Mas, gente, foi tão gratificante. Foi tão gratificante passar a primícia do nosso dia, a primícia das nossas horas, ali na presença do Senhor. E cada manhã Deus se manifestava, Deus se revelava de uma forma diferente. E a gente sentia a presença dele, porque nós estávamos buscando um relacionamento mais eficaz com ele. Nós estávamos buscando intimidade com ele. E intimidade só é construída através de relacionamento. Ninguém constrói uma vida íntima com alguém se não tiver um relacionamento. Primeiro, o que é que você faz? Você se aproxima, não é verdade? Depois você passa a conhecer a pessoa. E depois você passa a compartilhar suas coisas. Eu vou usar aqui o pastor Sebastião e a pastora Josi. Eles se aproximaram, eles se conheceram e eles compartilharam. E hoje formaram essa linda família que serve ao Senhor com toda a excelência. Intimidade, não é isso? Deus é assim. Nós vivíamos longe dele, distante da presença dele. Eu não sei a trajetória de vocês. Eu não sei como foi a vida, o passado de cada um. Mas o que eu sei é que um dia Jesus nos escolheu. É que um dia Ele olhou dos altos do céu, mesmo vendo nossas falhas, nossos pecados, nossas imperfeições, Ele decidiu nos escolher. E aí a Bíblia fala, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E no dia que Ele escolheu você, e você entendeu que foi escolhido por Ele, o que é que você fez? Você se aproximou dEle. E aí quando você se aproxima dEle, você passa a conhecer Ele. Hoje eu estava na igreja e uma irmã cantou aquele hino. Oh meu Deus, quem vozeirão aqui é a de Nina, mas eu vou... Aquele hino que faz assim, ó. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, aleluia, a glória de Deus. Meu amado, quando você pisa no santo dos santos, você nunca mais quer habitar em outro lugar. Nada mais lhe interessa. O mundo não lhe interessa. As paixões desse mundo não lhe interessam. Você pode ter uma vida social, é claro. Nós somos seres humanos. Nós trabalhamos, nós casamos, temos filhos, temos obrigações, temos responsabilidades, prestamos conta para o governo. Você não vira um extraterrestre. Mas o que segura o seu coração é a presença dele. E por que isso? Porque você se aproximou dele e você passou a conhecer ele. E aí quanto mais você conhece esse Deus, quanto mais você se aproxima dele, é uma relação tão fantástica. Eu não sei explicar, pastora. Eu não sei explicar, eu que falo tanto. Meu marido disse que tem dia que eu falo pelos cotovelos, mas eu não sei explicar. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que Pai é esse? Que aquece o meu coração, que enxuga as minhas lágrimas, que cura as minhas feridas, que acalma a minha alma. Que Deus é esse? E quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu quero me aproximar dele, mais eu quero mergulhar em águas profundas para viver perto dele. Eu me lembro que quando minha mãe de criação começou a me levar para a igreja, eu tinha 5 anos de idade. Com 9 anos eu aceitei a Jesus. Com 15 anos eu fiz um voto com ele. Eu falei, Senhor, enquanto eu viver nessa terra, minha vida será para te servir. Minha vida será para te adorar. E durante toda essa trajetória, hoje eu tenho 39 anos, eu ainda não conheço ele o suficiente.
eu não sei nada. Eu preciso conhecer mais, eu preciso buscar mais. Mas essa busca, ela só é construída através de uma vida de intimidade. Quando Naamã, ele foi curado, houve uma grande notícia e uma grande prova do amor e do poder de Deus. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui conhecem essa história e já ouviram falar muitas vezes, muitas ministrações sobre essa história. Quantas vezes eu ouvi falar sobre a esposa de Naamã? Quantas vezes eu ouvi falar sobre a menina que deu a notícia para a esposa, o papel daquela menina e daquela mulher para que Naamã ele fosse curado? Quantas vezes eu ouvi falar que Deus precisou quebrar o eu de Naamã, o orgulho de Naamã, para que ele pudesse ser curado através do poder de Deus. Mas eu não queria falar apenas sobre isso. Eu queria dividir com vocês sobre que homem foi que Naamã se tornou após aquele mergulho. Quem foi Naamã depois daquele mergulho? Que, meu irmão, o que você passou na sua vida, o que você fez aí fora, não interessa. Jesus não está interessado no seu velho homem. Jesus está interessado no seu novo homem. Porque Ele escreve para você uma nova história. Ele escreve para você um novo capítulo. Ele dá uma nova oportunidade. E eu fiquei, Espírito Santo, como foi a vida de Naamã depois daquele mergulho? Como foi a vida de Naamã depois que ele decidiu passar por aquelas águas? Ele mergulhou nas águas profundas ali do Rio Jordão. Que tipo de homem Naamã se tornou? Mas antes da gente entender que tipo de homem Naamã se tornou, a gente precisa entender também o que levou Naamã a mergulhar. Não foi de uma hora para outra. Naamã não estava simplesmente em um dia assim de calor. Hoje foi quente, né, gente? Um abafamento, misericórdia. O negócio hoje foi quente. Naamã estava em casa e daqui a pouco ele falou bem assim: ó, eu estou com calor, vou lá no Rio Jordão mergulhar. Não, não foi assim. A gente faz isso quando a gente quer ir na praia, quer ir no rio. Do nada a gente vai, né, meu tio, dá uma relaxada nas cachoeiras. A gente faz isso. Naamã não. Houve todo um trajeto, toda uma necessidade, todo um contexto para que aquele homem, ele decidisse mergulhar em águas mais profundas. Ainda com a Bíblia aberta, lá no livro de 2 Reis, no versículo 1, a Bíblia diz bem assim, capítulo 5, versículo 1, se você tiver com sua Bíblia, pode deixar ela aberta, e diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. A Bíblia começa essa narrativa falando sobre tantas qualidades, tantos adjetivos da vida de Naamã. E eu imagino aquele homem inteligente, aquele homem forte, aquele homem guerreiro. É aquele homem de extrema confiança do rei. Ele era um homem da extrema confiança do rei. Mas aí a Bíblia bota uma vírgula e ela diz assim: porém ele era leproso. Então o que levou Naamã a mergulhar naquele rio foi uma necessidade. Qual era a necessidade de Naamã? Ser curado. Você só mergulha em águas profundas se você tiver uma necessidade. Se existe uma necessidade na sua vida, isso é individual. Porque a minha necessidade não é necessidade de Nina, não é necessidade de Maria, não é necessidade de José. Cada pessoa tem suas características e suas necessidades diferentes. Ah, mas nós somos do mesmo sexo, nós temos as mesmas faixa etária. Mas não importa, a sua necessidade sempre será diferente da necessidade do irmão. A necessidade de Naamã naquele momento era ser curado. Como ele precisava ser curado, ele foi levado a mergulhar no Rio Jordão. Segunda coisa, lá no versículo 4 diz assim: então entrou Naamã e notificou ao seu senhor dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Naamã, ele tomou uma decisão. Porque a menina, ela chega para sua senhora e ela fala: ah, se meu senhor ouvisse o profeta, né, rapidamente, o profeta lá da minha terra, curaria meu senhor dessa lepra, ele seria restaurado.
Aí a esposa, cheia de sabedoria, ela falou: não, eu tenho que compartilhar isso com meu marido. Eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar essa notícia que pode mudar a vida dele. A esposa dele, cheia de sabedoria, vai lá e compartilha com ele essa notícia. O que é que Naamã faz? Após ouvir a sua esposa, Naamã ele vai diretamente ao rei. Porque ele não poderia buscar um profeta, ajuda de um profeta de outra terra, de outro país, se o rei não autorizasse. Ele tomou uma decisão. E meu amado, toda decisão que você toma diante de Deus, você precisa transparecer para a sociedade. Aí às vezes você fala assim no seu coração: eu agora estou servindo a Jesus, já entreguei minha vida a Jesus. Mas ninguém sabe, é crente 007? Crente secreto? Não. A decisão do crente, ela precisa transparecer. Eu decidi não pecar mais. Eu decidi ser diferente. Eu decidi ser uma mulher de oração. Eu decidi ser uma mulher mais aquebrantada. Eu decidi. E toda decisão tomada diante de Deus, ela precisa transparecer. Naamã, ele foi diretamente ao rei. E ele falou: ó, meu rei, assim falou a menina. Será que eu posso ir buscar ajuda desse profeta? Ele deixou claro que a partir daquele momento ele ia buscar ajuda ao Deus de Israel. Você precisa deixar claro para todo mundo o Deus que você serve. Eu não estou falando para você escrever na testa uma faixa dizendo: eu sirvo a Jesus. Eu estou induzindo a você, eu estou convocando você a, quando caminhar pelas ruas, as pessoas apontem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem que dá testemunho, ali vai uma vizinha que dá testemunho de crente. Isso é decisão. Ah, mas eu não me dava bem com ninguém na minha rua. Mas hoje você vai se dar bem, porque você tomou uma decisão diante de Deus. Ah, no trabalho só tem gente falsa. Eles são falsos, você não vai ser falso, você vai ser verdadeiro, porque você tomou uma decisão diante de Deus. Nossas decisões precisam transparecer, elas precisam ser transparentes. As pessoas precisam ver qual caminho nós tomamos. E terceiro, um ato de fé. Está lá no versículo 14 e diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ah, gente, a fé é tudo. Naamã, ele creu. Ele creu, pastor. A fé vem pelo ouvir a palavra. O profeta não precisou colocar outro homem dentro da água. Ele só fez falar e ele creu na palavra. Meu amado, tome posse das palavras que o Senhor tem dito ao seu respeito. Tome posse das promessas de Deus ao seu respeito. Pastor, eu tinha 10 anos de idade, eu não sei porque eu me lembrei disso agora. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava em um lugar, em uma casa. E uma irmã, ela olhou para mim e ela falou assim: eu fiz um chamado missionário na vida dessa menina. Irmã Maria era minha mãe. E eu tinha tantos sonhos de eu ser jornalista, sonhos de ser isso, sonhos de ser aquilo outro. Mas eu guardei aquela palavra, porque eu sabia que lá no fundo o meu coração já queimava pela palavra. Sabe quando eu fui consagrada missionária? Com 34 anos. Eu esperei 24 anos para que a promessa do Senhor se cumprisse na minha vida. Mas eu criei. Eu tinha fé. Eu esperei. Então espere. Creia. Não se desespere, não tente colocar os carros na frente dos bois. Não tome atitudes precipitadas. Aquilo que o Senhor falou ao seu respeito vai acontecer. Andréa, como? Eu não sei, mas vai. Porque o nosso Deus, Ele não mente. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra é verdadeira. E aquilo que um dia Ele disse ao seu respeito vai se cumprir. Se é uma cura, espera nele. Se é uma porta de emprego, espera nele. Se é a restauração de um casamento, espera nele. Espera e confia nele. Ah, Deus. Meus amados, Naamã então teve a necessidade de ser curado. Naamã tomou uma decisão, já começou a mostrar para todo mundo que ele agora ia atrás do profeta de Israel.
E Naamã também teve um ato de fé. Foram isso que levou Naamã a mergulhar. Mas você já observou que para qualquer tipo de relacionamento dar certo, as duas partes precisam estar em comum acordo? Não é? Cadê a mulherada aqui que tem amizade? Quem tem amizade aqui de 10 anos, levanta a mão. De 20 anos, levanta a mão. Amizade de 30 anos, levanta a mão. E amizade de 6 meses, levanta a mão. Tem amizade nova também. E quanto mais íntimo você se torna da pessoa, da amiga. Eu tô usando amizade, mas isso é para casamento, para todo tipo de relacionamento. Quanto mais íntimo você se torna da pessoa, mais vocês vão... É engraçado que vocês vão concordando mais, não é? Hoje você olha assim para a cara do pastor Sebastião, para a cara do pastor, a mesma pessoa, né? Uma cara do outro aí. Que parece que quanto mais vai convivendo, a gente vai se parecendo mais. Os gostos, os sonhos, os projetos. Eu e meu marido mesmo, meu Deus do céu. A gente tem hora que não... A gente dorme de madrugada fazendo planos, anotando os planos, os sonhos. E a gente vai descobrindo, a gente já vai fazer 3 anos de casado quase. E a gente vai descobrindo coisas que nós temos em comum. E aquilo vai entrando em concordância. Você gosta disso, filho? Ele gosta. E vamos fazer isso? Vamos. E aí, quanto mais íntimo você vai se tornando a pessoa, mais em concordância você vai entrando com ela. Porque para todo relacionamento dar certo, as duas partes precisam estar na mesma decisão. Imagine, pastor Sebastião, o senhor pode vir aqui me ajudar, por favor? Pastora, vou usar aqui o esposo da senhora. Eu e pastor Sebastião, nós temos uma missão. Você vai puxar para lá e eu vou puxar para cá. E nós precisamos caminhar junto. Mas em determinado momento, a gente entrou em discordância. Mas a gente tem que caminhar junto. Não vai. Não me derrube não, viu? Não vai. Ele vai ficar chateado. Ele vai falar, que menina teimosa, não quer nada. E eu vou falar, isso não vai me derrubar, não dá certo. E o que vai acontecer? A gente vai se separar. Vai ter um desgaste. Obrigada, pastor. Deus abençoe sua vida. O senhor é um ótimo ator. Gente. Obrigada, pastor. Depois passa lá para a gente assinar seu contrato. Com Deus é assim. Se você deseja ter essa vida íntima com Ele, você precisa estar em comum acordo com Ele. E André, como é que eu tenho um comum acordo com Deus? Através da palavra. Leia a palavra, guarde a palavra, medite na palavra. Tudo que está escrito aqui é um comum acordo, Davi, que Ele deseja para o meu e para o seu coração. Lá na carta de Tiago, capítulo 4. Aleluia, pode abrir sua Bíblia se você estiver aí com ela. Carta de Tiago, deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 4. Eu vou achar. Aleluia. Que eu não marco não, viu, gente? Mas eu vou achar aqui. Aleluia, Jesus. Alguém achou? Se alguém achou, pode ler em voz alta para mim, para me ajudar? Para a gente... Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Ah, glória a Deus. Olha, gente, igreja moderna. Pode ler, pastora Josi, por favor. Amém. Chegai-vos a Deus. É uma afirmativa. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso é relacionamento. Quanto mais eu me achego a Ele, mais Ele se achega a mim. Quanto mais eu decido viver perto dEle, quanto mais eu decido mergulhar em águas profundas, mais perto dEle eu estou. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sabe por quê, igreja? Porque o desejo do nosso Pai sempre foi manter um relacionamento íntimo com nós, seres humanos. Vamos dar uma rápida viajada lá no livro de Gênesis. Observe que após Deus criar Adão e Eva, a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, pastor Sebastião, todos os dias ele vinha falar com Adão e Eva. Ele não aparecia no final de semana, ele não aparecia uma vez no mês para comer a macarrão. Todos os dias, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Isso é relacionamento, igreja, isso é intimidade.
Quando Jesus, ele veio ao mundo em forma humana para cumprir a sua missão. A Bíblia diz que Jesus, ele separava, mesmo sendo Deus, sendo filho do Deus vivo, ele separava um tempo, ele separava dias, e ele subia ao monte para falar com o Pai. Relacionamento, intimidade. Todos os dias, o nosso Pai, ele deseja manter um relacionamento íntimo conosco. Ele não quer estar com você apenas nos congressos. Ele não quer estar com você apenas nas conferências. Ele não quer estar com você apenas nos cultos de domingo. Ele não quer estar com você apenas na hora da nossa necessidade. Ele quer estar conosco todos os dias. Experimente acordar de manhã e abrir a sua boca e falar: bom dia, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo na minha vida. Me ajuda a resolver as coisas desse dia, Senhor. Que o meu respirar, que o meu andar seja para te louvar. Ah, gente, é diferente. O dia começa diferente. Esse dia eu estava compartilhando, não me lembro onde foi, acho que foi na igreja, não foi, filho? Que quando eu morei sozinha durante uns 7 anos. E antes de eu morar só, eu morava numa casa que era um pouco distante da igreja. Eu ia andando e eu tinha tanta vontade que as pessoas da minha casa fossem para a igreja comigo. Só que eles não iam e eu ia sozinha. Então, Nina, o povo diz que crente é meio doido, né? A gente é doido mesmo por Jesus. Eu botava a minha mão assim e eu segurava na mão dele e falava: ai, Jesus, o Senhor está andando comigo. E eu ia firme e forte com a mão assim, segurando na mão de Jesus. E ele nunca me deixou. Eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz sozinha para outro estado, a pastora: vai, André, vai. Eu falei assim: você não vai sozinha não, menina, Jesus está com você. E quando eu entrei no avião, eu falei: Jesus, o Senhor não me deixa sozinha não, viu? Mesmo se tá outra pessoa lá, o Senhor vai ficar perto de mim, porque Ele sempre está conosco. Ele quer acordar com você, Ele quer dormir com você, Ele quer ceiar com você. Ele fala isso na sua palavra: ó, se você abrir a porta, eu entrarei e ceiarei contigo. Existe algo mais íntimo do que você se sentar à mesa com quem você ama. Existe algo mais íntimo do que você poder repousar sua cabeça no colo de alguém que você ama. Aí sabe aquele dia que você está no seu quarto sozinha, no seu quarto sozinho, e você acha que ninguém está com você? Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Esses dias a igreja passou um momento tão difícil, aí vai ficar para outra ministração. E meu marido saía para trabalhar, eu ficava em casa só. E tinha hora que eu entrava no quarto e eu falava com ele: Deus, eu sei que eu não estou sozinha aqui, o Senhor está comigo e eu preciso conversar com o Senhor. E eu falava alto, pastor, com ele, porque eu estava confessando para ele as minhas dores, as minhas angústias, aquilo que estava oprimindo meu coração. E depois que eu falava, ah, igreja, eu senti o doce abraço do Espírito Santo. Eu senti o doce abraço do Espírito Santo. E aí, ó, as dores começam a se acalmar, as angústias começam a desaparecer, porque Ele nunca vai te deixar sozinho. Amém? Semana passada vocês estavam aqui na conferência, em águas profundas, mergulhados em águas profundas. E eu espero que, já que vocês mergulharam em águas tão profundas, vocês estejam ainda encharcados pelo poder dessa água. Que se você, meu amado, obrigada, meu amor, se você não estiver encharcado pelo poder dessa água, vai ser apenas mais uma conferência, mais um evento de igreja, que dá trabalho fazer, né, pastor? Mas é gostoso. Mais uma conferência, mais uma festa. E eu tenho certeza que quando Deus colocou o propósito de fazer a conferência no coração dos pastores, não foi para fazer apenas uma festa. Era para ser um divisor de águas na vida dos crentes da igreja. Então eu espero que vocês ainda estejam com esses corações encharcados. Porque, meu amado, é impossível mergulhar em águas profundas e não buscar construir um relacionamento íntimo com Deus.
É impossível. É impossível. Você decidir mergulhar em águas profundas e uma semana depois você não desejar ser íntimo dele. Quando a gente mergulha em águas profundas, a gente quer ser íntimo dele todos os minutos da nossa vida. Depois daqueles mergulhos de Naamã, quem foi Naamã? E eu comecei a buscar algumas referências na Bíblia para ver se eu encontrava algum livro que trouxesse um histórico dele, uma breve revelação de como ele foi. E eu não encontrei. Com certeza deve ter alguns historiadores, algumas pesquisas mais aprofundadas que podem falar, mas na Bíblia eu não encontrei. Mas uma coisa eu tenho certeza, e é através da palavra lá escrita no livro de 2 Reis, capítulo 5, que Naamã ele não foi mais o mesmo. Naamã ele se tornou um homem muito mais forte, mas não forte no seu físico, porque ele já era forte, ele era chefe de exército. Então imagina aí, um homem robusto, um homem forte, um homem corajoso. Mas Naamã se tornou um homem muito mais forte no seu espírito, na sua alma. Porque depois daquele mergulho, ele não foi mais o mesmo. Naamã ele não se tornou um homem forte apenas no seu intelecto, porque ele tinha que criar as estratégias de guerra. Mas ele se tornou um homem forte no relacionamento que ele construiu com Deus de Israel. Ele se tornou um homem forte porque ele sabia que agora ele poderia buscar a presença do Deus de Israel. E lá no versículo 15, livro de 2 Reis, capítulo 15, olha o que diz. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Me perdoe, o irmão aí do Data Show, eu que falei errado. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Então voltou ao homem de Deus. Voltou da onde? Depois que ele deu os 7 mergulhos. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Olha o que ele fez. Gente, sabe aquela história dos 10 leprosos? Os 10 foram curados e apenas um voltou. Naamã ele podia também ser curado. Já estou curado mesmo. A Bíblia diz que quando ele terminou de dar os 7 mergulhos, a sua pele, a sua estrutura física foi restaurada de uma maneira que ele ficou parecendo a pele de um bebê, de um nenê. Imagine aí. Deus fez uma plástica, a primeira cirurgia plástica da humanidade foi ali na pele de Naamã. É, igreja. Hein, mulherada, já começou a tirar as rugas? Meu Deus do céu. O negócio foi forte, porque foi a primeira cirurgia plástica. Diz que a pele dele foi restaurada de uma forma que se tornou como a pele de um bebê, de uma criança. E o que ele poderia fazer? Pegar sua comitiva, um homem rico, cheio de dinheiro, cheio de poder. Poderia pegar sua comitiva. Já recebi o que eu vim buscar, agora eu vou embora. Não, a Bíblia diz que após ele ser curado, ele voltou com toda a sua comitiva. Após os 7 mergulhos, Naamã se tornou um homem muito mais grato. Mergulhar em águas profundas e não ser grato. Deus. Como é que você abre a boca e fala: missionária, eu mergulhei em águas profundas. Então se você mergulhou em águas profundas, hoje você é uma mulher, hoje você é um homem muito mais grato a ele. Naamã, pastor, se tornou um homem muito mais grato. Se ele já era, eu não sei. Ele se tornou um homem mais grato, porque a palavra prova que ele e toda a sua comitiva voltou para agradecer o profeta. E ele não foi sozinho não, levou todo mundo. Não, vocês têm que ir comigo. Vamos agradecer ao profeta de Deus. Aí, continuando a leitura do versículo 15, diz assim: e veio e pôs-se diante dele, diante do profeta, e disse: eis que tenho conhecido, já li essa parte, se não em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Depois daqueles 7 mergulhos, depois de mergulhar em águas profundas, Naamã se tornou um homem abençoador. Abençoou o reino. Eu não saí lá do Vilela, da Pão da Vida lá do Vilela, para vir aqui pedir dinheiro, pedir dízimo, pedir oferta. Não, o nosso papel não é esse, porque você conhece a palavra. Mas é impossível você conhecer a Jesus e não ser um abençoador do reino. É impossível você ser abençoado através do reino dele e não desejar ser um abençoador. Naamã ele se tornou um homem abençoador. Ele: não, eu quero abençoar. Tome aqui, tome essa oferta, profeta.
Meu amado, não fique especulando, para que é dinheiro, para que é dízimo, não. Seja um abençoador, porque todo aquele que é grato, ele é um abençoador. E mergulhar em águas profundas e ter intimidade também requer fidelidade ao Senhor. Lá no versículo 18 diz assim: nisso perdoe o Senhor. É o 18 mesmo, André? Não, 17 agora, vamos ler o 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Por que uma carga de jungo ali de mulas? O que é que Naamã estava pedindo? Naamã estava pedindo ao profeta que ele pudesse levar a terra de Israel, para levar a terra para o país dele. E ele ia colocar aquela terra em um determinado lugar. E em cima daquela terra ele iria construir um holocausto para adorar o Deus de Israel. Por que isso? Porque eles acreditavam que só poderia adorar o Deus de Israel no território de Israel. Então Naamã queria levar um pouco de terra de Israel, levar para o país dele, para que quando ele chegasse no país dele, ele colocasse aquela terra e por cima daquela terra ele construísse um altar ao Senhor. Naamã se tornou um verdadeiro adorador depois daqueles 7 mergulhos. Ele não conhecia o Deus de Israel, mas depois que ele mergulhou naquelas águas, ele quis adorar ele. Ele quis buscar a face dele, ele quis amá-lo, ele quis adorar, ele quis buscá-lo. Porque quando a gente mergulha em águas profundas, nos tornamos esses adoradores que não adoram a Ele apenas nos domingos à noite, quando vem à igreja, mas adora a Ele todas as horas do nosso dia. Adora a Ele através do nosso serviço, através do nosso trabalho, através da nossa família. Porque tudo que você faz lá fora é uma extensão da igreja. O que você vive lá fora é a extensão daquilo que você é aqui dentro. Então seja um adorador lá fora também. Versículo 18. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon, versículo 18, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimon. Quanto assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. O que é que Naamã está dizendo? Como ele era um homem de confiança do rei, todas as vezes que o rei ele iria adorar Rimon, que era o Deus que aquela comunidade adorava, ele levava Naamã com ele. E quando ele levava Naamã com ele, ele se apoiava em Naamã. E Naamã, para poder segurar, sustentar o rei, às vezes ele tinha que se curvar também. Ele nem tinha voltado para casa e ele estava pedindo perdão a Deus. Oh Deus, me perdoe. Me perdoe, Pai, porque quando o meu rei me pedir para eu entrar, eu vou ter que entrar. Mas eu vou fazer o meu serviço por obrigação, mas o meu coração é teu. A minha alma é tua. O meu espírito é teu. Todas as vezes que eu entrar naquele templo, Pai, eu não vou estar adorando a Rimon, eu vou estar te adorando. Igreja, você está entendendo o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado, pastora. Naamã se tornou um homem muito mais quebrantado. Naamã, ele, em menos de 10 minutos de diálogo com o profeta, ele revela tudo o que ele se tornou após aquele 7 mergulho. Tudo o que ele desejava ser depois daquele 7 mergulho. E uma das coisas, pastor, que mais me chamou a atenção foi essa. Foi que Naamã, ele adquiriu um coração quebrantado. E um coração quebrantado, igreja, não tem lugar para rancor. Um coração quebrantado não tem lugar para mágoa. Um coração quebrantado não tem lugar para dor. Um coração quebrantado só há lugar para o amor habitar. Porque lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, a palavra diz que um coração quebrantado, o Senhor, Ele não rejeita. Igreja, Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração que adora Ele, que ama Ele.
Quantas vezes abrimos a nossa boca e falamos assim: essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Ai, deixa ele entrar na casa, deixa ele limpar a casa, deixa ele arrumar a casa, deixa ele tirar as telhas de aranha, as marcas, as dores, as feridas, deixa o Espírito Santo de Deus entrar. Sabe por quê? Porque quando ele entra, ele começa a limpar, ele começa a tirar aquilo que você às vezes nem sabia que tinha. Estava arrumando minha casa essa semana. Quando eu entrei no meu quarto, olhei para cima, meu teto é cinza. Dá essa cor aqui, pastora. Pastora, eu achei tanta teia de aranha que eu não sabia que tinha. Subi na cama e comecei a tirar. Meu Deus do céu, misericórdia, meu pai. Tanta teia de aranha é essa? Nem eu sabia que tinha tanta sujeira. Às vezes o nosso coração está assim. Nem você sabe que tem dores aí guardadas. Nem você sabe. Mas a Bíblia diz que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Sabe que é um coração quebrantado? É um coração que não guarda mágoa, um coração que não guarda rancor. É um coração que perdoa, um coração que ama. É um coração que deseja ser igual a Ele, porque você provém dEle. E quando você provém de Cristo, você não deseja ser diferente dEle. Você quer refletir Ele, você quer exalar o perfume dEle. E você sabe que esse coração quebrantado, o Senhor nunca irá rejeitar. Como eu falei para vocês, eu queria muito ter encontrado. Vamos ficar em pé? Já estou perto de acabar. Uma referência na Bíblia que falasse sobre a trajetória de Naamã. Uma referência na Bíblia que falasse sobre como ele viveu ali com sua esposa, com seus filhos, seu exército, mas não tinha. Mas aí eu voltei, li o texto de novo e vi que através do diálogo dele, ele conta ali para o profeta, mesmo sem saber tudo aquilo que ele ia ser, porque ele havia mergulhado em águas profundas. E quando nós decidimos mergulhar em águas profundas, nós mudamos o nosso caráter, a nossa vida. Quando você vai lá para o Evangelho de Lucas, observe que nenhum outro profeta falou de Naamã. Mas lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 27. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 27. Diz assim: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus, ele fala de Naamã. Jesus, ele se lembra de Naamã. A Bíblia diz que muitos leprosos haviam. Muitos leprosos viviam naquela época. Mas apenas Naamã, o sírio, foi purificado. Ele quis ser purificado. Ele desejou ser purificado. Ele desejou a presença do Pai. E lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém? Que não devemos lutar. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. E por que a carta aos Efésios ela traz essa menção? Que na maioria das vezes que você lê a palavra carne na Bíblia, ela se remete a pecado. Ela se remete às coisas do seu eu. Igreja, entenda que quando a gente fala em pecado, a gente não está falando só de roubar, matar, destruir, não. A gente está falando de caráter que precisa ser transformado. De áreas da nossa vida que precisam ser curadas. Aí lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia está falando
que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Porque Jesus, Ele quer curar a nossa carne. Jesus quer curar você. Eu não estou falando de cura física apenas. Eu estou falando de cura na alma. Eu estou falando de cura na alma. Eu estou falando de áreas da sua vida que você precisa hoje confessar para Ele, para que Ele comece a curar. Eu estou falando para você que não adianta você ficar escondendo, porque tudo Ele vê e Ele sabe. Sabe que eu imagino que Naamã, todas as vezes que ele saía, ele procurava a maior roupa que pudesse esconder as suas chagas, a sua lepra, para que ninguém visse. E ele conseguia esconder aquilo da sociedade, mas do Pai ele não escondia. No nosso coração é assim, igreja. Às vezes a gente está com um sorriso aqui, ó, mas Deus está vendo como está nosso coração. E nessa hora, enquanto o louvor estiver cantando, podem cantar, meninos, eu gostaria que você começasse a falar para Ele as áreas da sua vida que precisam ser curadas, as áreas da sua vida que ainda tem lepra, as áreas da sua vida que deixou marcas, deixou cicatrizes e que hoje precisam ser restauradas. Começa a dizer para Ele nessa hora. Confessa para Ele. Ele está ouvindo você. Ele sabe o que dói a tua alma, o que dói o teu coração. Ele sabe. Ele sabe. E nessa hora Ele está com os ouvidos abertos e atentos a ouvir a tua voz, a ouvir a tua voz. Ora mais. Para Ele, não esconda dele. Confesse, confessa, igreja. Diga aquilo que te angustia, aquilo que tira o teu sono, aquilo que tem trazido ansiedade para tua alma, aquilo que tem roubado a tua paz. Existe um rio neste lugar e Ele está aqui preparado para mim, para você, para todo aquele que deseja mergulhar na presença dEle. Este rio de amor, Senhor, esse rio de amor, que esse rio de amor, Senhor, inunda os corações neste lugar, que esse rio de amor, Senhor, Ele comece a nos lavar e a nos purificar. Você pode sentir o amor dEle? O que eu estou sentindo aqui é o amor dEle pela minha vida, pela sua vida, porque Ele está neste lugar. Sinta o amor dEle por você. Sinta o amor dEle por você. E eu gostaria de orar nessa hora. Eu sei que a gente está numa pandemia ainda, mas se você quiser, você pode vir aqui à frente. E eu gostaria de orar por você que nessa noite deseja mergulhar em águas profundas. Pode vir. Você que deseja mergulhar, assim como Naamã, você está disposto a dar esse 7 mergulho e ser curado, ser purificado, ser lavado pelo Espírito Santo de Deus, ser curado por Ele. E na
esse rio de amor. Eu quero estar imerso em ti, até que não haja nada de mim. Por teu amor ser inundado, deixa fluir. Deixa fluir o rio. Deixa fluir, Senhor. Amém, glória a Jesus. Deixa fluir os teus rios, Espírito Santo. Deixa fluir os teus rios sobre cada vida que está neste lugar. Eu te clamo agora, meu Pai, para que as águas, Senhor, do rio, não as águas, Senhor, do rio Jordão, mas as águas que descem do teu trono, águas que curam, águas que lavam, águas que purificam, elas comecem, meu Pai, a lavar a nossa alma, a lavar toda a dor, a curar, Senhor, todo o nosso velho eu, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da tua presença, tudo aquilo que, Pai, que nos impede de ter um relacionamento íntimo contigo. Eu te peço nessa hora, meu Pai, que as águas dos teus rios, Senhor, inundem cada coração que está neste lugar, que eles sejam lavados por ti, eles sejam curados por ti, eles sejam restaurados por ti, a ponto, meu Pai, de nunca mais, mas é nunca mais desejarem viver longe da tua presença, nunca mais viverem longe da tua presença. Que o nosso coração, meu Pai, esteja alinhado a ti, e que todos os dias da nossa vida ele tenha um propósito: te adorar, Senhor, buscar a tua face e ter uma vida íntima, meu Pai, contigo. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, no nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar em nome de Jesus.